Olá! Mais uma sexta-feira, mais um programa Elas, e hoje no estúdio nós temos aqui uma amiga de Pontal do Paraná, uma empresária do Balneário de Ipanema, a Gislaine. Aguarda a nossa vinheta que nós já voltamos a conversar com a Gi. Olá, voltamos com a nossa conversa aqui com a Gislaine da Texel Games no Balneário de Ipanema, na PR 412, e hoje nós temos uma conversa muito gostosa porque a Gislaine, ela vem contar a história dela, é pioneira no ramo, né, de informática, celulares aqui em Pontal do Paraná, e ela vem contar um pouquinho da história de vida dela e também do empreendimento do negócio dela. Então é uma honra, Gi, estar com você hoje no programa Elas. Obrigada por esse momento. Gratidão por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E eu agora deixo, né, com você todo o programa Elas, Gi. Tem uma história, a gente conta a história das mulheres, não só das mulheres, dos homens também, dos empreendedores, majoritariamente são mulheres. Mas a gente conta a história de empresários de sucesso de Pontal do Paraná, que vieram, acreditaram no nosso município e estão aqui empreendendo e gerando renda para a nossa cidade. Então hoje a gente quer contar a tua história, mas uma história vem não era uma vez, então eu deixo com você. Tá, obrigada pelo convite. Na verdade, eu fiquei bem surpresa com o convite, me achei muito importante. Que, na verdade, a gente começa bem pequenininho, na verdade. Eu sou natural de Guarapuava e me mudei cedo para Curitiba. Fiquei alguns anos lá, minha adolescência lá foi tudo maravilhoso. E teve uma fase muito difícil na minha vida, na qual eu tive que vir embora e deixar tudo para trás em Curitiba. E até gosto de dar um testemunho, porque foi uma fase muito difícil na minha vida, na qual eu tive que vir sem nada para o litoral do Paraná, com um filho de 9 anos, 8 para 9 anos, e vim tentar a vida aqui. Falei, nem que seja vendendo bombom de porta em porta, mas eu vou tentar um novo recomeço, né? Então tive desilusão amorosa e estava naquela fase difícil, acho que todos nós passamos uma fase bem difícil na vida, né? Então vim para cá, para o litoral do Paraná. Aqui peguei um quartinho da minha avó na casa da minha avó emprestado, eu ajudava ela financeiramente e comecei a trabalhar em material de construção como vendedora. De lá para cá conheci uma pessoa maravilhosa que é o Fábio. Ele também estava numa fase difícil da vida dele e eu estava cansada de trabalhar para os outros e resolvemos montar o nosso negócio, né? Então eu até costumo falar, né, que às vezes quando a gente acha que a gente está na fase pior da vida, que a gente está no fundo do poço, na verdade Deus às vezes está mandando a gente para o destino mais certo. Então eu encontrei essa pessoa maravilhosa que é o Fábio, a gente montou um açougue, virei açougueira, ele me ensinou a ser açougueira e o nome da loja era Carnes e Silvicia. Não deu certo o comércio, a gente vendeu todo o nosso equipamento do açougue, né? E a gente resolveu montar uma loja de eletrônicos. Como o Fábio gostava muito de trabalhar com mexer e desmontar aparelhos, eu falei, vá fazer um curso. E ele foi fazer um curso e de lá para cá a gente veio, já estamos há 15 anos no litoral do Paraná. E já trabalhei inicialmente, nosso trabalho era só com manutenção de games, a gente pioneiro, né, na área de eletrônica e manutenção. Daí, conforme o tempo foi passando, porque o videogame, as crianças foram crescendo, a tecnologia foi avançando e o game já não é algo tão atrativo para os jovens e para as crianças. Então passou a ser o celular. Como o celular daí precisava de mais manutenção, um amigo trazia para consertar, de repente a gente estava fazendo o curso novamente,
se atualizando de acordo com a necessidade do momento, E que é já muito não era, rápido, né, muito Gi? rápido, você tem que pegar esse feeling, porque tudo que a gente fazia de manutenção de game, de repente as vendas começaram a cair, porque já não existia mais uma procura de game. Sim. A criançada tava, quero celular novo, e os pais doidos, trabalhando igual uns loucos para comprar o melhor celular para o seu filho. E a criançada quebrava, estragava, porque eles são tudo muito acelerado, então levanta, derruba o celular, quebra. Então a gente se atualizou, fez o curso de assistência técnica em celular e de lá para cá a gente veio trabalhando. Então a gente está aí há 15 anos já, mas sempre atualizando, dando uma olhada quando o mercado, porque o mercado ele tem as mudanças. Se você não ficar com um olhar atento, você acaba o quê? Você abre o teu comércio e daqui a pouco o teu comércio vai ficando fraco. Às vezes você fica se questionando se o problema realmente é você, o que você está fazendo de errado. Às vezes falta um olhar mais aberto para a necessidade da região. No caso nosso, iniciou com game, era muito procurado na época, foi a época de lançamento de Xbox 360, PlayStation 3, então estava no auge. E de repente, bum, caiu. E a gente ficou fazendo aqueles questionamentos que muitos comerciantes às vezes fazem. O que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo com o meu negócio? O que eu fiz? Né? Será que eu estou atendendo mal? Será que está acontecendo alguma coisa? E não é. Às vezes a necessidade da região onde você está já está migrando e você tem que ter esse olhar, porque senão você fecha teu comércio. Então assim, eu acho legal que eu e o Fábio, tanto eu quanto ele, a gente se ajuda muito. A gente é muito parceiro, muito unido e a gente fala, não, vamos mudar. Vamos inovar. Tem que atender, tá vindo o celular? Vamos atender celular. E assim a gente trabalha hoje em dia. Interessante a tua história, Gi. Você veja, você veio, né, de loja de material de construção, sim, açougue, e aí depois para um ramo completamente diferente. Né? Eletrônico, tecnologia. Isso. E você veja, o insight de tudo isso foi justamente pela habilidade que o marido tinha, sim, né? O teu atual marido Fábio tinha com essa realidade. Sim. Mas não era algo que você imaginava quando você estava lá em Curitiba. Nunca. Ou quando você veio trabalhar em loja de material de construção, não era? Nunca, nada, nem imaginava. Eu falo pro Fábio, meu sonho quando eu saí de Curitiba, meu sonho até hoje em dia ainda quero comprar ainda, mas um tunado dessa vez, é um Fusquinha, porque na minha cabeça eu achava que o máximo que eu poderia conseguir na minha vida seria um carrinho, um Fusca, né? Então eu até brinco com o Fábio, eu quero comprar um Fusca, um Fuscão preto e quero tunar ele, porque na verdade faz parte da minha história de que eu não acreditava em mim. Infelizmente, quando a gente está numa fase difícil, a família, que é quando a gente mais precisa de apoio, são os que mais criticam, são os que mais não acreditam em você, são os que mais te colocam para baixo. Então, assim, eu não acreditava em mim. Quando eu vim para cá, eu não acreditava em mim. Eu não acreditava na minha capacidade, eu não acreditava no meu potencial. Eu encontrei o Fábio também estava descrente com ele. Um ajudou o outro, a gente, graças a Deus, se deu certo trabalhando junto. A gente trabalha 24/48, a gente se dá super bem, a gente não tem problema em relacionamento, porque ali os dois estão batalhando com as mesmas histórias, os mesmos problemas, então a gente compartilha tudo junto e tudo fica muito gostoso. É uma união de propósito. É uma união de propósito. Ele trabalha com a parte de assistência técnica, ele trabalha com o conserto em placas e a parte de software, que é a instalação de software, que é a formatação, essa parte quem faz daí sou eu. Então a gente se completa no trabalho, né? Olha só, Gi, que história linda, que bacana. E o Fusca tunado, olha. E o Fusca tunado, ainda quero ter o Fusca tunado, porque na verdade era algo que era a única coisa que eu achei na minha vida que eu poderia ter um dia, seria um Fusquinha. Então eu quero o meu Fusquinha, ainda vou montar o meu Fusquinha tunado, porque faz parte da minha história, de tudo que aconteceu. Como é gostoso compartilhar as histórias, é disso que eu adoro programar elas por causa disso, porque a gente vê uma pessoa, né, eu conheço a Gi há pouco tempo, mas assim, dos relacionamentos do dia a dia, da academia, do treino, mas a gente não imagina quanta coisa linda tem por trás de uma história, quantos sonhos,
quantas pedras no caminho, Sim. quantas dificuldades, quantas alegrias, né? E assim você faz, quando você conta a história do game, né, dos avanços da tecnologia, a gente viaja junto com você, mas aí você fala da Xbox, eu tava lembrando do Atari, um pouquinho. Você vê como que evolui, né? Pois é. Se você ficar... Porque daí na nossa época era, né, Atari. Aí depois tinha outro de controle que eu já nem... Nintendo, né? Ou daí o Mario Bros. Então, assim... Era outra realidade. E aí o Fusca, quando você fala do Fusca, também me traz uma lembrança muito gostosa, que foi meu primeiro carro. Ai, que delícia! Foi. E aí eu ia... Boas lembranças. Era o carro que eu ia para a faculdade, na época, em Ponta Grossa. Então, isso é tão gostoso que você veja, né? De uma realidade muito distinta, você já aqui, eu em outra realidade, em outra cidade. E quase os mesmos... E sonhos se completam, né? Isso então, mesmo. Isso é muito bacana. E aí você, né, hoje trabalha com o esposo? Hoje trabalho com ele. É uma pessoa assim que... É igual eu falo, eu dou meu testemunho, na verdade, né? Exatamente. De que quando eu achei que eu estava no fundo do poço, eu estava vindo sem nada, né? Só com um filho, mal roupa, na verdade. Eu tinha 2 peças de roupa para sair, para fazer uma entrevista de trabalho. Então, assim, nunca tive condições. Minha família sempre foi muito humilde, muito... Então, eu vim não vou dizer do nada, que graças a Deus, seria injusto eu falar isso, porque a gente sabe da realidade do nosso Brasil, né? Mas eu vim do pouco, né? E não acreditava. Mas ainda gostaria de falar até para as pessoas, porque existem fases da vida da gente que a gente fica tão descrente com a gente, tão descrente. E aonde a gente mais procura apoio e deveria receber esse apoio é do familiar. Então, assim, que o familiar tivesse esse olhar, essa sensibilidade de entender que são fases na vida. Hoje em dia eu entendo que é uma fase, né? A gente tem que passar todas as fases. Igual o adolescente, que a criança pequenininha começa gatinhando. São fases, né? E na fase adulta que a gente também vai passar por essas fases. Só que o olhar do familiar, infelizmente, da maioria das famílias, às vezes eu sei que acontece com diversas famílias. Em vez de você dar aquele apoio para a pessoa, geralmente vem sempre uma crítica, vem sempre um olhar de que, eu não acredito que você vai chegar lá. E isso pode não parecer, mas isso daí faz com que a pessoa cada vez se feche mais e não consiga, às vezes, até atingir alguma coisa. Isso porque ela fica descrente nela. Se a família que convive com ela não acredita nela, por que ela vai acreditar nela, né? Sim. Então, assim, foi necessário eu conhecer uma pessoa e ele acreditou em mim, eu acreditei em ele, nós nos apostamos. Para você conseguir se entender também, se conhecer, se aceitar, se amar e saber de tudo que você era capaz, né? Então você precisa ter alguém que faça você dar o passo, né? Isso é importante. O Fábio, ele não tinha onde morar, eu também não tinha. Nós começamos a namorar com 3 meses. Eu falei, olha, eu não tenho onde morar. Ele falou assim, eu também não tenho. Eu falei, eu quero sair da casa da minha avó. Ele falou, também quero sair da pensão que eu tô. Eu falei, vamos se juntar. Se der certo, a gente fica. E a gente tá 15 anos já junto já. Dessa união que deu bem legal. Então foi Deus que encaminhou. É a história do casamento e a história da Texel Games. Isso, porque tudo é um só. Que tudo é um só. Que legal. E Gi, dentro dessa história toda, que pessoas, claro que você já fez uma referência linda ao teu esposo, né? Teu sócio da vida e dos negócios, que nem eu falo pro meu, né? Você já fez uma referência linda pro Fábio, mas de repente tem mais alguma pessoa, ou pessoas, ou momentos que você queira fazer referência nesse momento? Na verdade, a minha base, a minha força também sempre foi meu filho, né? E teve momentos assim na loja que a gente teve, que foram momentos difíceis, que a gente trouxe pessoas, que a gente confiou em pessoas, a gente falou assim, não, vou te ensinar a mexer com assistência técnica, vou te dar A pessoa estava da mesma maneira que eu me encontrei há um tempo atrás, sem eira nem beira, digamos assim, essa pessoa também estava, né? Então eu e o Fábio resolvemos estender a mão, acolhemos dentro de casa, recebemos dentro de casa e infelizmente a gente foi passado para trás, né? Mas valeu a experiência também para você entender que nem tudo são rosas, nem tudo são rosas. E também, e agora a gente já deu oportunidade para uma outra pessoa que nos deu a prova de que não é porque você
errou dando a opção para uma pessoa, escolheu uma pessoa errada, que você não pode dar oportunidade para outras pessoas. Tem pessoas boas sim, tem pessoas de bom caráter, existem pessoas de boa índole, tem pessoas que realmente torcem por você, estão com você e querem o teu bem de verdade. Nem tudo que você vai encontrar na vida são só pedras, né? Existem as pedrinhas para a gente poder crescer espiritualmente, crescer. Né? Mas existem pessoas maravilhosas aí para frente. Eu acredito que a Techcel foi uma escola de... Ela é uma escola, porque todo dia eu tô aprendendo, todo dia é cliente novo. Adoro meus clientinhos. Gente idosa, eu adoro atender gente idosa, como eu gosto. Eles são uma graça de pessoa, e aqui no litoral do Paraná tem muito idoso abandonado pelas famílias que deixam os idosos aí, e eles ficam com o celularzinho deles perdido sem saber mexer, adoro atender. Então assim, a Techcel Games para mim, ela foi uma prova de que Deus realmente sempre olhou para mim, por mais que teve uma fase da vida que eu achei que eu estava abandonada, que eu estava sozinha e na verdade só estava sendo preparado para Deus estava me segurando e falando assim, eu tenho algo bem especial para você. Então eu sou bem feliz com a empresa que eu tenho. Amo de paixão, meu marido, sou agradecida a Deus todos os dias, porque ele é uma pessoa, a gente se casa muito bem, assim, no dia a dia, na rotina, se eu vou limpar a casa, vou fazer alguma coisa, ele tá ali junto comigo, me ajudando, ele é um parceirão, assim, e... eu amo tudo. Hoje em dia eu amo tudo que eu tenho. Sou muito grata a Deus por tudo que eu tenho. Olha aí, Fábio, só declaração de amor pra você. Coisa linda, parabéns. Que Deus continue abençoando grandemente. E nesse momento de agradecimento, Gi, eu peço a tua licença para que a gente vá para o nosso intervalo. Agradecer aos apoiadores do programa Elas, as pessoas que acreditam nessa história que a gente conta aqui todos os dias, né? Contando todas as sextas-feiras, histórias como a da Gi. Então a gente agradece a você que apoia o nosso programa e acompanha toda semana. Voltamos com a nossa conversa mais que inspiradora aqui com a Gi, né? São histórias como essa que a gente gosta de contar. Histórias de pessoas que muitas vezes acham que, puxa, não tive a oportunidade, ou não tenho como fazer, ou pra mim não vai dar certo, ou, puxa, eu estou perdida, estou abandonada, como é que vai ser minha vida? E tudo às vezes tem, né, uma reviravolta, tem um porquê que a gente vai entender lá na frente, né? E Gi, depois a gente contar a tua história tão bonita de vida, eu queria que você falasse mais especificamente agora, nosso direto ao ponto, o que faz a Techcel Games. Você já falou um pouquinho que game já não é mais o foco, né? Até pela nosso avanço da tecnologia, mas hoje o que vocês oferecem de serviços lá na Techcel em Ipanema? Legal. Então, como a gente está há 15 anos, a gente tem uma experiência bem grande, porque a experiência do dia a dia, a rotina do dia a dia ali é o que te faz ser um profissional cada vez mais capacitado, né? Então a gente trabalha, a nossa especialidade em game porque a gente começou, mas a gente trabalha com a assistência ali em celular, em computador, em PC, em painel, até painel de moto, para você ter ideia, a gente faz o conserto, faz a manutenção, caso a pessoa precise, que aqui no litoral do Paraná não existe ninguém que faça esse tipo de manutenção. Por causa disso, a gente acaba ainda dando uma ajuda para a galera aí, né? Mas a nossa especialidade, então, é em celular, game, manutenção de notebook, computador, receptores de canal, também aparelhos de TV Box. Então, a gente faz um pouquinho de tudo ali. A gente sempre está trabalhando nessa área aí, geralzão, com assistência nesses tudo produtos. Que é eletrônico, tecnologia, tudo que for eletrônico, a gente acaba
acaba mexendo, porque na verdade as placas de eletrônico são os componentes em si, eles são praticamente o mesmo. Quando você estuda, você tem um conhecimento maior, você entende que tudo dá para se consertar. A gente limita, é claro, algumas coisas, porque senão não dá para pegar tudo, né? Mas resumidamente é isso. Então a gente trabalha com celulares, games, aí, notebooks, computador, receptores de canais. Essa é a manutenção que a gente faz. E até a parte de moto, gostei disso. E até a parte de moto, Legal. Gi, e aonde fica a Texcel? Como é que a gente faz para encontrar vocês? Hoje a Texcel Games, ela se encontra ali na PR 412, quase de frente ao Banco Itaú, ali é bem facinho de achar. É uma loja lá com a logomarca toda em azul, Texcel Games, bem facinho de você localizar a nossa loja. Ai, joia. E, Gi, pra gente terminar um programa Elas, a gente sempre pede uma dica de ouro. Tá. Só a tua história de vida, né, do nosso primeiro bloco, já tem várias dicas maravilhosas, mas eu gostaria que você falasse uma especial para as pessoas que nos acompanham. Uma especial, assim, bem, porque como eu não sou muito ótima com as palavras, fica difícil a gente resumir, né? Mas, assim, fica a dica de que você tem que acreditar sempre em você. Aquilo que lá no fundo de você, que você sente no teu coração, da tua capacidade, acredite que aquilo lá realmente existe, né? Que você tem essa força, que você é capaz, e comercialmente falando, que você sempre tem que estar com o olho meio aberto para a tecnologia, para o avanço, né? Porque a gente está em constante evolução. Então você não pode ficar no teu comércio só com a mesma coisa, seja a área de roupa, seja a área de eletrônica, as coisas evoluem, a moda anda, então você tem que ter uma visão rápida para você não ficar parado, né? Ou às vezes você ficar se culpando. Você não pode parar para se culpar e perguntar, mas será que eu estou errando? Não, você não está errando, você está no lugar certo, na hora certa, você só precisa ter uma visão um pouco mais ampla, né, do que está acontecendo e acompanhar a tendência aí do mercado. Isso é ótimo, Gi, né? Que dica maravilhosa para a gente terminar o nosso programa, porque é realmente isso, a gente tem que estar muito atento ao que está acontecendo ao nosso redor, né? E não achar que tudo, puxa, onde eu estou errando, né? Eu, empresário, o que estou fazendo de errado? Se você parar para se culpar, você simplesmente cada vez você vai ficando cada vez mais para trás. E se fecha, né? E fecha os olhos para o que está acontecendo. Não pode ter medo também de errar. Bacana isso que você fala, em tendência. Exatamente, é isso aí. Gi, obrigada, viu? Você não é ótima com as palavras que você fala, mas você foi muito, muito, muito bem. Eu estou muito contente que você tenha vindo contar a tua história, né? E inspirar outras pessoas. O nosso objetivo principal é trazer histórias que possam inspirar outras pessoas a acreditar que é possível sim. Fazer uma realidade para si diferente e, consequentemente, para todos que nos cercam. Então, a minha gratidão. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. E obrigada a você que acompanha o nosso programa toda semana. E não esqueça, curta, comente, compartilhe, envie esse vídeo para outras pessoas para que a gente possa, através da história da Gislaine, inspirar outras pessoas também. E eu te aguardo na semana que vem. Até lá!